Olá, meus amores, boa noite a todos. Eu me chamo Ana Gabriele, eu sou a professora de biologia, tá? De vocês. Então, sejam bem-vindos, terceiro ano. E hoje a gente vai entender como é que vai funcionar esse fenômeno que está atingindo o Nordeste, que é as ondas de leste, tá certo? Então, de antemão, eu queria, pedir para que vocês, qualquer dúvida que vocês tivessem, vocês falassem comigo. Nossas atividades estão relacionadas com o contexto de hoje e nossa avaliação formal também vai se dar com os assuntos, no decorrer dessa aula, tá certo? Só um momentinho. Ok, vamos iniciar. Gente, vamos começar aqui a nossa gravação, tá certo? Então, aqui eu preparei um slide para a gente dar, observar, além da gente falar, tá? A gente também conseguir observar como é que funciona esse Nordeste, tá certo? A gente sabe que tem atingido bastante aqui o nosso estado, ok? Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre esse fenômeno, né? Temos que entender o que é, se é algo novo, se realmente a gente precisa ficar desesperada, é o fim do mundo, né? Nunca aconteceu isso, não, minha gente. Não é um fenômeno, tá? Que a gente pode dizer que é uma novidade, tá? Não é uma novidade. A gente já tem ocorrências desse fenômeno em outras ocasiões na história aqui do nosso Nordeste, tá certo? Do nosso país. Então, a gente vai entender o que é, ok? Nós vamos entender também, ver outras situações que também já ocorreram. Vamos entender também qual a gênese, né, desse fenômeno, como é que ocorre a sua formação, tá certo? Os prejuízos que tem causado, né? Qual é o grande problema relacionado a esse fenômeno, tá certo? Então, vamos lá. Os distúrbios ondulatórios de lestes no Nordeste, tá? Professora Ana Gabriela, professora de Biologia de Vila Sésamo, tá certo? Colégio de Vila Sésamo, esse assunto está direcionado à turma do terceiro ano do ensino médio. Então, sejam todos bem-vindos, ok? Então, vamos lá. Os distúrbios, gente, inicialmente aqui eu peguei uma imagem, tá? Pra gente já de cara entender, né? E ver a dimensão aqui desse fenômeno, tá? Então, os distúrbios ondulatórios de leste ou ondas de leste, também chamados de DOLs, são perturbações que se propagam pelo Oceano Atlântico de leste a oeste até atingirem a costa do Nordeste. Como assim, professora? Não estou entendendo. Gente, o que eu quero dizer aqui, inicialmente, é que essas ondas, esses distúrbios ondulatórios, eles são formados ali, na costa da África, tá certo? E a gente vai ter justamente umas movimentações de ventos, tá? Que a gente vai entender posteriormente, que ele vai ser direcionado de leste a oeste. E quando a gente tem esse movimento, a gente sabe que o oeste, né, já vindo para o lado de cá, bate justamente aqui no Brasil, tá certo? Especificamente aqui na região do Nordeste, que é a região mais próxima, tá certo? Aqui de contato entre os continentes, tá certo? Então, gente, esse fenômeno tem grande importância na modulação do regime de chuvas do leste do Nordeste, tá? Durante a estação chuvosa. Então, gente, tem muito impacto, principalmente impactos ambientais, tá? Quando a gente tem esses fenômenos aqui no Brasil, tá certo? Então, não é algo, não é nenhuma novidade, mas também é algo, né, que vai ter uma grande importância, uma grande relevância, tá, na modulação do regime de chuvas aqui no Nordeste, tá, principalmente pelo fato de que há muitas alterações, tá certo? Quando esses dous eles passam por aqui, principalmente os prejuízos causados, tá? Porque Recife não é preparado para receber esse fenômeno e aí a gente acaba tendo as perturbações em relação a esse fenômeno, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem onde a gente consegue observar a formação dessa massa. Minha gente, isso aqui é massa de ar frio. Por que falei frio? É uma massa de ar frio, ok? Então aqui não é a primeira vez. Eu quis mostrar isso aqui para justamente
puxar de vocês um contexto histórico para que fique melhor compreendido essa situação, tá? Mas no início da Copa do Mundo 2014, lá em Natal, uma das cidades da sede da Copa foi castigada, não foi só a cidade sede, tá? Mas outras cidades assim, vizinhas, né? Tá? Mas que na época não teve tanta visibilidade, ok? Então, uma das cidades sedes da Copa foi castigada por chuvas volumosas causadas pela atuação de um dol. Então, as chuvas em 48 horas totalizaram mais de 320 milímetros e causou alagamentos e movimentos de massa. Gente, o que significa isso, gente? 48 horas totalizaram uma chuva, minha gente, que deu conta aí de aproximadamente 6 meses, tá certo? Aí de distribuição, tá? Pluviométrica estimada. Mesma coisa aqui em Pernambuco. A gente também teve, tá, esse dolo aqui que acabou atingindo, né, nossa região. Estimativa de que essas chuvas, tá, ali do fim de maio para agora, a gente teve, né, um nível pluviométrico estimado para em torno de 6 meses, tá certo? Então, geralmente, esses dolos, eles acompanham de chuvas muito frequentes, tá? A gente vai ter aí muito essa questão de níveis pluviométricos muito altos, tá certo? Que a gente vai ter aí ocasionando alguns desastres, tá? Ocasionalmente, ok? Então, não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que acontece, e dessa última vez que aconteceu, a gente teve, né, ali uma grande devastação, tá certo? Lá em Natal, e aqui agora em Pernambuco, tá certo? Então, a gente precisa entender também o que é esse fenômeno, né? Entender como é que funciona esse fenômeno. Então, os distúrbios ondulatórios de leste são perturbações tropicais que se movem de maneira lenta de leste a oeste, ou seja, são formados lá na costa, né, africana e se direcionam principalmente por conta da rotação planetária, tá, do nosso planeta. Eles seguem em direção até o nosso continente, tá? Gente, mas por que, professora, que se precipita aqui na região da costa? Porque assim, ele tem uma formação, tá? Principalmente ali a gente tem muita influência dos ventos alísios, tá certo? E quando a gente forma essa massa de ar frio, lembrando, minha gente, que o Brasil inteiro, tá passando por uma onda de massa fria, ou seja, a gente tem aí a questão do frio, né, predominando aí no nosso país. Só que o Nordeste, né, a maioria das vezes, não é castigado pelo frio, mas sim por fortes tempestades. E segue também frio, né? Frio e fortes tempestades, tá? Isso não é de hoje, a gente vai ver posteriormente. Mas o que é que acontece? Essa massa de ar frio, quando entra em contato aqui com essa zona tropical, tá? Principalmente essa massa de ar quente que a gente tem aqui no nosso continente, principalmente no Nordeste, tá? Ele se precipita, tá? Ele entra em contato com a massa de ar frio, é condensada e aí a gente tem a precipitação, tá certo? Mesma coisa se você pegar, por exemplo, né, para dar um exemplo bem legal aqui para vocês. Vocês pegarem um copo de água gelada, colocar na geladeira, aí ele vai ficar bem gelado, né? Bem gelado mesmo. E aí quando você tirar esse copo de água da geladeira, você vai perceber, tá, que o copo ele vai começar a respingar por fora, né? Ele vai ficar cheio de água por fora e vai ficar gotejando, não é isso? O que que acontece aí, minha gente? A massa de ar quente, né, que estava fora do copo, ele entrou em contato com aquela massa de ar frio que estava no copo e aí condensou-se e precipitou. Mesma coisa que acontece aqui. A massa de ar fria, ela segue, né, todo ali o Atlântico até o momento em que ela entra em contato com a massa de ar quente aqui do continente e se precipita, tá? E aí, como são grandes formações de massa de ar fria, então há grandes precipitações, tá, de chuvas, certo? Então, eles surgem no Oceano Atlântico, ali próximo à costa da África, e avançam por milhares de quilômetros até atingirem o litoral nordestino, tá? Agora, professora, desculpa, tô meio resfriadinha. Mas, professora, me conte uma coisa. Essa massa de ela consegue se propagar até o sertão do Nordeste? Não, minha gente, não chega
ao sertão do Nordeste, nem chega ao sertão de Pernambuco. Ele vai se precipitar completamente aqui na costa, tá certo? É por isso que a gente não tem tanto esses casos lá para a região do interior, tá? Porque isso aqui é mais. É quando ele chega, essa massa de ar, ela chega, assim que entra em contato com a massa, ela não se sustenta até o interior aqui do nosso continente, tá? Ela não se sustenta, ela vai já se precipitando, já aqui bem no iniciozinho, tá certo? Então, não há essa questão dessa massa de ar ela adentrar aqui o nosso país, ok? É uma pena, né? Porque a gente sabe que mais para dentro a gente precisa bastante dessas chuvas. Mas é isso. Essas perturbações ocorrem entre 850 e 700 hectopascal, que é uma medida, tá certo, gente? Medida pluviométrica e pressão atmosférica, tá? Desculpa, pressão atmosférica. Então, essas perturbações ocorrem entre 850 e 700 hectopascal nos baixos e médios níveis da troposfera. Significa o quê, minha gente? Que se Recife fosse, se aqui a nossa região nordestina fosse, né, tivesse aqui os níveis altos, tá? Aqui de troposfera, nós não seríamos tão castigados assim. Isso acontece porque os baixos níveis, tá certo? E médios níveis também, a gente permite uma circulação de ar, de massa de ar quente muito maior do que em regiões mais altas, tá certo? Então, isso vai ocasionar, tá? Essas fortes tempestades que a gente tem, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a gênese desse fenômeno? Ou seja, gênese é o quê, gente? Como é que se inicia? Como é que a gente se dá esse fenômeno, tá certo? Então, a gente vai estudar aqui um pouquinho como é que ela é formada. Gente, a gente vai ter principalmente a confluência, tá? Influência fortíssima dos ventos alísios entre si, tá certo? Essa massa de ar, ela é formada pelos ventos alísios, tá? Entre si ou neles mesmos, tá certo? Ou seja, esses ventos, eles podem estar passando entre outros, fazendo movimentos ondulatórios, formando essa massa de ar pesada, enorme. Gente, são nuvens aqui quilométricas, tá certo? Começo lá, ó, quando a gente estava tendo as primeiras chuvas, a gente estava nem no pontinho. Mas uma coisa que é bem interessante saber, eu também já fui procurar até com geógrafo, tá? Sobre isso. Os primeiros impactos sempre são os piores, tá certo? Então, acredita-se que a pior fase aí do DOLS a gente já passou, tá certo? Foi justamente aquela primeira chuva onde alagou tudo aqui. Então, esses ventos alísios, eles se movimentam de forma, né, causando ali um fenômeno ondulatório, onde a gente vai ter a formação de massas de ar muito pesadas, tá certo? Elas podem fazer isso entre si ou nelas mesmo, tá certo? Então, essas movimentações lá na costa da África, tá? Também é ocasionada por conta de frias que vêm aqui do sul, né, do nosso planeta, né, da parte aqui extrema do nosso planeta, dos polos do nosso planeta, que redirecionam, tá? Que direcionam esses ventos alísios, tá certo? Ah, professora, então quer dizer que a maioria das vezes que acontece dolo, a gente tem frios? Gente, depende aí da massa de ar fria que sobe para o continente, tá certo? Se for uma massa de ar fria pesada, a gente vai ter um dolo mais intenso, tá? Os ventos alísios vão estar mais intensos. Se a massa de ar também for menor, esse dolo também ele vai ser menos intenso, tá certo? Então, a gente teve aí um dolo mediano, tá certo? Em comparação aí com outros eventos, tá certo? Que a gente também já teve posteriormente. Ok? Mas, enfim, qual a gênese? A gente tem aí, né, confluência dos ventos alísios entre si ou neles mesmos. Também, gente, podem ser um reflexo de uma baixa fria na alta troposfera, tá certo? Ou seja, a gente tem aí uma baixa fria, ok? Ali na alta troposfera. Quando isso acontece, a gente também ocasiona fenômenos ondulatórios, tá certo? Aqui dos ventos. E a gente também tem um prolongamento equatorial polar de um cavado de latitudes baixas. Se a gente perceber os movimentos ali ondulatórios, eles fazem aqui, tá? Se a gente for pontilhar, a gente consegue perceber uma formação ondulada, tá certo? Então, a gente vai ter um prolongamento, tá? De um cavado de latitudes baixas. Como a gente consegue também observar aqui, tá? Gente,
Esse prolongamento equatorial é justamente formado principalmente pelos ventos alísios.